Olá, pessoal! Oi, gente. Segundo Fala Gigi, e nós vamos continuar na mesma temática. Vamos continuar falando sobre ansiedade, né, Maria Paula? É isso mesmo, Amanda. Um tema muito relevante e que nessa época do ano as pessoas têm tido contato com isso de uma forma mais intensa, né? Sim, mas antes de a gente começar esse Fala Gigi, a gente quer te incentivar a curtir, comentar, mandar para quem vocês lembrarem que está vivenciando sobre a ansiedade, tá bom? Maria Paula, como você falou no nosso último Fala Gigi, nesse a gente vai falar sobre ansiedade infantil. Então, vou começar do básico. O que é ansiedade infantil? Tem alguma diferença da ansiedade em nós, adultos? Como é que funciona isso? Amanda, a ansiedade, ela pode ser comparada como um sistema natural de alerta, né? Como a Sim. Carol pontuou pra gente no nosso Fala Gigi passado, né? Então, se você não teve a oportunidade de assistir o Fala Gigi da semana passada, procure ele aqui no nosso IGTV, porque ele está imperdível, né, Amanda? Tá muito legal. Isso, e o que a gente precisa pensar, pessoal? Ansiedade não é uma coisa patológica, não é uma coisa ruim. A ansiedade, ela pode, por exemplo, no caso da criança, afastar a criança de um perigo, afastar a criança de um dano, né? Agora, se a ansiedade ela for vivenciada de uma forma exacerbada, isso pode vir a se tornar um transtorno de ansiedade na infância. Então, o conceito ansiedade, ele é o mesmo, tanto para criança quanto para adultos. Agora, a forma como a ansiedade, como o transtorno de ansiedade, dependendo da intensidade, irá se manifestar, né, os sintomas que a ansiedade irá gerar, na criança ele pode ser vivenciado de uma forma diferente. Maria Paula, e já que você está falando isso, assim, e como é que ele aparece na criança? Como é que eu posso olhar, por exemplo, para o Lucas e saber que ele está com esse transtorno da ansiedade, que ele está sofrendo de ansiedade? Como é que nós pais conseguimos identificar? O primeiro ponto que a gente precisa pensar é que a ansiedade todos nós sentimos, tá? A ansiedade não é algo ruim. Agora, quando que a gente identifica que essa criança, ela está sofrendo, né? Que a gente pode estar aí perto de um transtorno de ansiedade. O que é mais comum de acontecer na infância? O sinal mais comum, pessoal, é um medo exacerbado. É aquela criança que você fala assim, ó, gente, parece que ela tem medo de tudo, ela tem uma fobia de tudo, tem medo anormal. Né? Então, a gente precisa pensar que ter medo também é algo normal, tá? Assim como a ansiedade. Agora, tudo em excesso, vivenciado numa frequência elevada e numa intensidade elevada, é isso que são sinais de alertas, tanto para nós profissionais quanto para vocês, famílias. Né? Então, o que acontece? Qual que é um medo, por exemplo, que pode ser um sinal? Um medo intenso de algo que não é corriqueiro de se sentir. O medo de ser engolido pelo ralo do banheiro, né? O medo de cair no vaso e a descarga levar a criança embora, tá? Medo de monstro, um medo muito grande de dinossauro, um medo intenso de escuridão, um medo de passarinhos. Isso são alguns exemplos que podem trazer para a gente sinais de que essa criança ela está sofrendo de algum tipo de ansiedade. Né? Um outro sinal que pode mostrar para a gente alguns itens que podem ser sugestivos de ansiedade é aquela criança que não consegue lidar bem com as transições, que não consegue lidar bem com as alterações no cotidiano. Né? Então, você pensa assim, a rotina dessa criança tem que ser altamente preparada, porque qualquer coisa que foge disso aqui gera uma ansiedade muito grande nela, que isso se torna incontrolável, né? Entra com ela, por exemplo, agora em agosto, que o Papai Noel vai trazer um presente em dezembro. E ela já começa a apresentar indícios de ansiedade desde agora, por causa da chegada do Papai Noel, que vai acontecer apenas no dia 25 de dezembro.
certo? Então, isso são alguns sinais que mostram pra gente que essa criança está gritando, que essa criança está pedindo ajuda, né? Uma certa exigência com padrões alimentares, né? Então, é uma criança que você vê que na hora de comer, ela tem uma ansiedade muito grande para conhecer aquilo que é novo, para aceitar aquilo que está num formato diferente. Tudo que sai da zona de conforto dela libera no organismo dela uma sensação muito intensa e que a família olha e fala, peraí, isso aqui não está normal, né? Uma alteração no sono, aquela criança que ou parou de dormir ou está dormindo demais. Então, sempre a minha dica para vocês, famílias, é se atentarem aos extremos, aos polos extremos. Tudo está dentro da normalidade, desde que aconteça numa intensidade e numa frequência adequada. Maria Paula, eu até vou te fazer esse exemplo porque eu vejo algumas mães comentando e também é aqui em casa. Criança que, por exemplo, nunca roeu unha e aí quando devido a algum acontecimento da casa, tá aqui demais. A gente também pode pensar em ansiedade? Com toda certeza, Amanda. Roer unha é um grande sinal de ansiedade na infância. Agora, pessoal, a gente tem que sempre tomar cuidado para a gente não patologizar todos os episódios de ansiedade. Como você acabou de falar, teve um contexto, está acontecendo algo, tem algo diferente. E aí essa criança manifestou comportamentos ansiosos. Isso não quer dizer que a criança tem um transtorno de ansiedade. Porque senão a gente vai sair diagnosticando Deus, mundo e Raimundo, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu acho que, assim, a grande dica para nós pais é se a gente observou alguma coisa, leva isso para a equipe. Observei que isso está demais, ou então que isso diminuiu demais, e aí a gente coloca toda a equipe para ficar de olho nisso, né? Com certeza. Isso é essencial, Amanda, entender que a equipe que está com essa criança, ela é parceira, né? E se o seu filho não tem uma equipe de terapeutas com ele, observe na escola, escute se a professora está trazendo alguma queixa, né? Se essa criança ela parou de brincar com os amigos, se essa criança está apresentando algum tipo de tristeza, comportamentos extremos. Lembre, tudo que foge daquilo que você fala, gente, mas parece que isso não era normal aqui em casa. Busque a ajuda de uma equipe, né? Isso é muito importante. Busque a ajuda de um psicólogo, busque o suporte na escola para entender o que está acontecendo, tá? Porque a gente precisa cuidar das nossas crianças, porque é muito comum o transtorno de ansiedade na infância. A gente tem aí hoje de 10 a 15% de crianças que sofrem com transtorno de ansiedade. E essas crianças precisam receber ajuda porque elas estão mais propensas a desenvolver um transtorno depressivo na vida adulta. Então, a gente precisa ajudá-las, tá? Para que elas consigam se desenvolver e encontrar formas de lidar com essas situações que geram nelas um quadro excessivo de ansiedade. E é importante falar que isso é para toda criança, não é só criança que tem diagnóstico, né, Maria Paula? Para toda e qualquer criança. Né? Às vezes, muitas famílias que têm crianças autistas podem me escutar dizendo é uma rotina rígida e pensar, gente, mas isso aí não é uma situação dentro do transtorno do espectro autista? Não necessariamente. Os transtornos da infância, eles se comunicam muito bem. Por isso que o profissional que está trabalhando com seu filho, ele tem que ser extremamente capacitado, extremamente especializado, porque entender o comportamento humano é muito complexo, né? Então, busque pessoas que realmente compreendem do universo infantil e que irá juntos com a família conseguir pensar nas estratégias e nas condutas mais adequadas. Acho que você falou tudo, né? Vamos ficar atentos às nossas crianças, vamos compartilhar isso com a equipe. Se não tiver uma equipe, procura um profissional que pode ajudar, né? Acho que essa é a grande estratégia. Se percebeu alguma coisa, vai atrás de ajuda. É isso mesmo, Amanda. Essa é o resumo e a grande dica do Fala Gigi de hoje. Então, assim a gente finaliza
E fiquem ligadinhos no próximo, né, Maria Paula? Teremos uma super convidada. Isso mesmo, pessoal. Não percam, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.